Meu nome é Neuza, tenho 64 anos. Sou viúva há 7 e mãe de um único filho, o Eduardo. Nunca fui de falar muito da minha vida. Sempre preferi trabalhar em silêncio, ajudar calada, segurar as lágrimas no travesseiro e seguir em frente como se estivesse tudo bem. E por muito tempo, achei que isso era força. Hoje eu já não sei se era força ou medo de ser descartada. Faz alguns meses eu precisei de ajuda. De verdade. Foi depois de um tombo que levei na cozinha tentando trocar a lâmpada do corredor. Caí feio. Ralei o braço, bati a cabeça de leve. Fiquei uns dias com tontura, sem coragem de sair pra nada. O fogão, que já estava ruim, pifou de vez. A geladeira tinha só água, arroz cru e umas frutas quase passadas. Eu não tinha forças pra sair nem pra cozinhar. E o dinheiro? A aposentadoria já tinha ido toda pros remédios. Foram 2 dias comendo só pão seco e chá. Eu me olhava no espelho e pensava, é só uma fase, vai passar. Mas o corpo tremia, a pressão caiu, a cabeça pesava. Foi aí que eu venci o orgulho. Peguei o celular e disquei pro Eduardo. Demorei pra apertar o botão de chamada. A mão suava. Eu não sabia como começar. Ele atendeu com a voz apressada. Oi, mãe. Tô no meio de uma reunião, pode falar rápido? Respirei fundo. Filho, desculpa te ligar assim, mas você podia passar aqui hoje? Tô precisando de alguma coisa pra comer. Nem que seja uma marmita, um PF. Silêncio. Do outro lado, ouvi um suspiro impaciente. Mãe, essa semana tá impossível. Tenho um monte de coisa pra entregar no trabalho, reunião até tarde. Pede um iFood. Eu não tô com dinheiro, filho. Então vê com a vizinha. Mãe, se fosse realmente grave, você dava um jeito. Eu não tenho como parar agora. Depois a gente se fala, tá? Desligou. Simples assim. Fiquei olhando pra tela do celular um tempo. O nome dele ainda lá, aceso, como se aquilo tivesse sido só uma conversa qualquer. Mas pra mim, foi um fim. Sentei no chão da cozinha, abracei os joelhos e chorei. Não chorei só de fome. Chorei de vergonha, de frustração, de decepção. Porque se tem uma coisa que eu sempre evitei na vida, foi pedir. E justo quando precisei pela primeira vez, fui negada. A cabeça ficou rodando. Comecei a lembrar de tudo que vivi com ele. Das marmitas que eu fazia para ele levar na faculdade. Dos tênis que comprei a prazo. Do dia que vendi minhas alianças para pagar o cursinho. Do quanto eu sorri nas formaturas dele mesmo, sem ser chamada para a mesa principal. Fui mãe com alma inteira e fui esquecida com frieza de quem nunca soube o que isso custou. Naquele chão frio da cozinha, entre a parede descascada e o cheiro de gás que vazava do fogão quebrado, eu entendi. Entendi que não era só comida que ele me negava. Era lugar, era valor, era humanidade. Lentamente me levantei. Peguei a garrafinha de água e bebi devagar. O estômago doía, mas o coração doía mais. Então, olhei para a estante da sala. Na terceira prateleira, uma pasta azul guardava documentos antigos. Ali estava o que ele sempre dizia ser dele. A escritura da casa que eu comprei há 26 anos. Comprei sozinha, limpando casa de manhã, costurando à noite, vendendo quentinha no fim de semana. A casa que ele sempre dizia ser dele, mas estava no meu nome. Peguei a pasta, sentei à mesa e comecei a ler. Com calma, sem raiva, sem pressa. Fiquei ali por horas, lendo, relendo, pensando, chorando de vez em quando. Até que algo em mim se acalmou, porque naquele dia, naquele silêncio de rejeição, eu deixei de ser só a mãe que esperava um carinho. E comecei a ser a mulher que precisava se respeitar. Não sabia ainda o que faria, mas sabia que alguma coisa ia mudar. Porque pedir doeu mais do que qualquer fome que eu já senti. E a dor me acordou. Na manhã seguinte o corpo ainda doía, mas não era só físico. Era uma dor funda, que vinha do lugar onde mora o silêncio que a gente engole por anos. Sentei no sofá com a pasta azul no colo e fiquei olhando para a capa por longos minutos, como se aquilo fosse um espelho. Dentro dela estavam recibos antigos, contratos,
cópias de imposto. E lá no fundo, a escritura da casa. A casa do Eduardo. Pelo menos era assim que ele dizia. Essa casa vai ser minha um dia, né, mãe? Claro, filho. Um dia será. Só que esse um dia nunca veio com respeito, nem com presença. Lembro da primeira parcela que paguei. Era um barraco, um terreno mal cercado, uma promessa de lar. Comprei com o dinheiro da rescisão do emprego de faxineira de escola, mais um empréstimo. Lembro de assinar o contrato tremendo, com medo de não dar conta. Mas dei. Um mês depois comecei a fazer quentinhas para vender, só para cobrir as contas. Foram anos duros, mas construí tudo ali, tijolo por tijolo. Cada cômodo tem a marca da minha luta. A parede da cozinha foi pintada por mim. O piso da sala fui eu quem escolheu, em oferta de fim de ano. O portão foi soldado por um vizinho, em troca de coxinhas. Eduardo cresceu ali. Teve cama, teve brinquedo, teve almoço quente, teve roupa limpa. Nunca lhe faltou o essencial. E sempre que perguntava sobre a casa, eu dizia: é sua, meu filho. Um dia você vai criar seus filhos aqui. Mas o tempo foi passando. Ele cresceu, casou, se mudou para um apartamento longe. A casa ficou como uma extensão do nome dele. Mas nunca foi dele, de fato. Eu nunca assinei nada. Nunca doei legalmente. Nunca passei adiante. Fiquei pensando, por quê? Talvez fosse intuição. Talvez medo. Talvez apenas um desejo bobo de manter algo meu. E agora, naquela manhã de silêncio e mágoa, percebi. Essa casa ainda era minha. Não só no papel, mas na história, no suor, no direito. Levantei, tomei um banho demorado, vesti uma roupa limpa, peguei a pasta e saí. Fui andando devagar até o cartório do bairro. O segurança abriu a porta. A moça da recepção sorriu com educação. Perguntei. Queria saber se essa casa aqui ainda está no meu nome. Ela olhou os documentos, digitou no sistema, confirmou. Sim, está. Tudo certinho, dona Neuza. E eu posso doar? Passar para alguém? Claro. Desde que esteja em seu nome. A senhora pode doar, vender, transferir, agradecer como quiser e sair. Não voltei para casa direto. Caminhei sem rumo por algumas ruas, olhando vitrines, sentindo o calor no rosto. Passei em frente a uma pequena ONG da região, com uma faixa dizendo: ajude a acolher idosos abandonados. Parei. Li de novo. Fiquei ali, parada. Velhos sentados em cadeiras de plástico, tomando sol. Uma mulher de colete azul distribuía café. Um senhor ria, banguela, abraçado a um gato. Um outro lia um jornal de 2 dias atrás. Entrei. Fui recebida por uma moça simples, de voz calma. Quer conhecer o projeto? Quero, mas primeiro quero contar uma coisa. Sentei com ela. Contei tudo. Do tombo, do pedido, da resposta, da casa. Ela ouviu em silêncio, com os olhos marejados. A senhora tem todo o direito de fazer o que quiser com essa casa, disse. Pois então, eu quero doar. Ela arregalou os olhos. Doar? Toda? Assenti. E meu filho me negou um prato de comida. Que pelo menos essa casa sirva para alimentar quem realmente precisa. Ela chorou. Me abraçou. Voltei para casa leve. Estranhamente leve. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo por mim. Mesmo que fosse para entregar para outro. Não doía. Estranhamente não doía. Fui até a cozinha, peguei papel e caneta e escrevi. Essa casa foi construída com sacrifício e agora será doada com consciência. Dobrei o papel e coloquei dentro da pasta azul. Guardei no mesmo lugar de antes. Dormi melhor naquela noite. Não porque a dor tinha passado, mas porque, pela primeira vez em anos, eu tinha feito algo por mim, sem esperar permissão de ninguém. Na segunda-feira seguinte, acordei cedo. O céu estava cinza, mas o dia não me parecia triste. Vesti uma blusa branca, calça jeans e prendi o cabelo com aquele elástico de tecido que ganhei da vizinha no Natal passado. Peguei a pasta azul, conferi os documentos e saí com passos firmes. Não rápidos, não hesitantes, firmes. Voltei ao cartório. A moça me reconheceu. Bom dia, dona Neuza. Conseguiu decidir? Consegui sim.
Quero doar a casa. Ela me pediu para esperar. Chamou um rapaz jovem, de terno barato e voz educada. Sentamos à mesa. Ele abriu o sistema, pediu os documentos. A senhora tem certeza? É uma doação integral? Tenho. Vai para uma instituição sem fins lucrativos. Já escolhi. Entreguei os papéis com os dados da ONG que eu tinha visitado. Eles cuidam de idosos que não têm mais ninguém. Pessoas como eu poderia ser, se tivesse desistido de mim. Enquanto o rapaz digitava, eu olhava pela janela. Lá fora, a vida corria. Ônibus passando, moças indo para o trabalho, um senhor empurrando um carrinho de recicláveis. Pensei no Eduardo. Será que ele ia entender? Provavelmente não. Mas eu também nunca entendi por que fui parar na gaveta do "depois eu vejo" da vida dele. Assinei os papéis com calma. Nome completo, letra caprichada. Neuza Andrade de Lima. Quando acabei, o atendente me entregou a via do registro e disse: "Pronto, agora é oficial." Guardei o papel com cuidado dentro da pasta. Saí do cartório, mas antes de ir embora, voltei à ONG. A coordenadora me esperava com um sorriso emocionado. "A senhora tem certeza mesmo?" "Tenho. E quero conhecer o que vocês vão fazer com a casa." Ela me levou para dentro. Mostrou um quadro com o projeto. Uma pequena unidade de acolhimento para idosos independentes. Gente que ainda anda, pensa, quer viver, mas não tem mais família por perto. Com a doação, a gente vai poder reformar a casa, adaptar os banheiros, pôr camas e abrir 3 vagas. 3 vidas. 3 pessoas com teto. 3 pratos de comida quente servidos todos os dias. Voltei para casa sem remorso. Nenhum. Não fiz isso por vingança. Eu não sou esse tipo de pessoa. Fiz porque algo em mim havia se quebrado. E eu precisava colar os cacos com escolhas que fizessem sentido para mim. À noite o telefone tocou. Não atendi. Sabia quem era. E sabia que ainda não era hora. Deixei tocar, silenciar, esfriar. Tomei um chá de camomila. Deitei cedo. E dormi bem. Nos dias seguintes comecei a organizar a vida. Separei roupas, arrumei a estante, limpei os cantinhos esquecidos. Recebi a visita da vizinha, que trouxe sopa. Recebi também a visita de mim mesma, aquela Neuza que eu tinha esquecido de cuidar por anos. Escrevi uma carta, não para Eduardo, para mim. Você não é ingrata por se proteger. Você não é má por se priorizar. Você não está sozinha. Você está inteira. Guardei dentro da pasta azul. Na sexta-feira recebi um envelope da ONG. Um cartão com palavras simples. Obrigado por transformar a sua história na esperança de outros. Chorei, mas foi um choro calmo, sem culpa, sem arrependimento. A casa agora era deles. E eu, pela primeira vez, sentia que algo meu tinha voltado para mim. Meu direito de existir com valor. Foi numa quarta-feira à tarde que ele apareceu. Sem avisar, sem bater. Ouvi a porta do portão bater com força. E a voz dele no corredor. "Mãe, a senhora tá aí?" Apertei a xícara com as 2 mãos e respirei fundo. Sabia que esse momento ia chegar. Levantei com calma, fui até a porta e abri. Ele entrou como quem já vinha furioso desde casa. A cara vermelha, olhos arregalados, o celular na mão. "A senhora doou a casa?" Assenti. "Só isso. A senhora tá brincando com a minha cara, né?" "Não, Eduardo. Tô muito séria." Ele começou a andar de um lado pro outro, com o celular ainda na mão. Parecia procurar uma lógica para aquilo que, na cabeça dele, era um absurdo. "A casa era minha, mãe. A senhora sempre disse. Sempre falou que seria para mim, pros meus filhos. Mas nunca passou pro seu nome. Nunca assinamos nada. A casa era minha. Ainda é. Ou era, né? Agora tem outro dono." Ele riu. Mas não foi um riso de alívio. Foi daqueles nervosos, de quem perde o chão. "A senhora ficou louca? Por quê? O que eu fiz?" Olhei para ele, firme. Pela primeira vez em muito tempo, sem baixar os olhos. "O que você fez?" "Você me negou um prato de comida, Eduardo. Quando eu te liguei, com fome, fraca, sem conseguir sair de casa, você disse que não tinha tempo. Disse que se fosse grave,
Eu dava um jeito. Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Depois gritou: Mãe, eu tava no trabalho. Você sabe como é. Eu pensei que fosse exagero seu. Sempre foi dramática. Não era drama, era fome. Ele arregalou os olhos. E pela primeira vez, pareceu entender. Você passou fome? Assenti de novo. 2 dias. Pão seco, água e chá. Até pedir ajuda. Pra você. Pela primeira vez. E fui negada. Ele sentou no sofá, sem reação. Mãe, você não podia ter feito isso. Essa casa era o que eu ia deixar pros meus filhos. A senhora tirou isso deles. Não fui eu quem tirou. Foi a sua ausência. Eu me sacrifico todo dia. Trabalho feito um louco, não paro. Pago contas. Mas não tem tempo pra ver se sua mãe comeu. Silêncio. Não fiz isso por vingança, Eduardo. Fiz porque entendi que continuar entregando tudo pra alguém que não me vê é me apagar mais um pouco todo dia. Ele esfregou o rosto com as mãos. Chorava, mas ainda tentava esconder. A senhora me odeia? Neguei com a cabeça. Não, mas hoje eu me amo bastante pra não aceitar menos do que mereço. Ele se levantou. A senhora devia ter me avisado. E você teria feito o quê? Me ouvido com pressa? Me prometido resolver depois? Ele suspirou. Eu não sei. Eu sei. Por isso eu não esperei. Ele caminhou até a porta. Antes de sair, virou para mim. Eu não sei se consigo perdoar. Respondi com calma. E eu não preciso mais esperar esse perdão. Quem precisava se perdoar era eu. Ele foi embora. Não bateu a porta. Não gritou de novo. Mas também não olhou para trás. Fechei a porta devagar. Voltei para a cozinha, lavei a xícara e coloquei de volta no armário. Depois me olhei no espelho do corredor. Não vi uma mulher vingativa. Vi uma mulher inteira. Uma mulher que não precisava provar nada. E que, depois de uma vida doando tudo, finalmente se deu algo de volta. Os dias depois da visita do Eduardo foram silenciosos. Mas dessa vez, o silêncio não me machucava. Era um silêncio diferente. Um espaço onde não havia expectativa, nem cobrança, nem aquele aperto no peito de quem espera por algo que não vem. Era o tipo de silêncio que parece dar espaço para a alma respirar. Continuei minha rotina. Fiz compras no mercadinho da esquina. Conversei com a moça da farmácia, que sempre me trata com carinho. Ganhei 1 quilo de arroz de uma vizinha, um pote de sopa de outra. Coisas simples, pequenas, mas todas entregues com um tipo de amor que eu já não estava acostumada a receber. Fui visitando a mim mesma nesses gestos, reaprendendo a aceitar ajuda sem vergonha, sem medo de ser chamada de peso, drama ou incômodo. Porque, veja bem, a fome maior nunca foi de comida. Foi de acolhimento, de ser vista como alguém com história, com valor, alguém que não precisa morrer para ser lembrada. Numa manhã de sol, a coordenadora da ONG me ligou. Dona Neuza, já começamos a reforma da casa. Quer vir ver? Fui. Quando cheguei, vi o portão da minha antiga casa aberto. Um pedreiro pintava a parede de branco. Outro assentava um banco no quintal. Dentro, os cômodos estavam sendo preparados com camas simples, colchões novos e prateleiras vazias, esperando livros, remédios e vida. A casa estava viva. Uma senhora magrinha, com os olhos curiosos, me cumprimentou no portão. Vai ser aqui que vou morar? Assenti com um sorriso. Vai sim. Que seja sua casa de paz. Ela sorriu com os olhos marejados. Nunca tive uma casa só para mim. E naquele instante, entendi tudo. Porque também senti isso por muitos anos. Que a casa, o espaço, o afeto, nunca eram só meus. Eram parte do que eu oferecia aos outros. E só agora, ao abrir mão do físico, ganhei algo que ninguém pode tirar. O direito de ser inteira. Voltei para minha casa simples, menor, mas cheia de vida. Minhas plantinhas na janela, minha chaleira chiando no fogão novo, comprado por doação anônima da ONG. Não pedi, apenas me deixei cuidar, pela primeira vez, sem precisar implorar. E isso me alimentou. Muito mais que o prato de comida negado semanas antes. Hoje cozinho para mim com prazer. Faço arroz com feijão
Corto o tomate com calma, tempero com alho e um pouco de alegria. Às vezes convido a vizinha, às vezes como sozinha, ouvindo música baixa. O Eduardo não apareceu mais. Mandou uma mensagem dias depois. Mãe, ainda tô tentando entender, mas espero que esteja bem. Respondi. Estou, pela primeira vez em muito tempo. Só isso. E estava. Não sou mulher de novela. Não vivo de reencontros que resolvem tudo. Mas também não sou feita só de perdas. Sou feita de sobrevivência. De amor que, mesmo cansado, escolhe florescer. Hoje olho no espelho e vejo rugas, marcas, história. Vejo a Neuza que por décadas foi só mãe de alguém. E agora é, enfim, não sei o que o futuro reserva. Talvez Eduardo um dia entenda. Talvez não. Mas eu não vivo mais esperando. Porque a casa que dei para caridade não foi a maior doação que fiz. A maior doação foi a mim mesma. E nessa nova vida, comendo o que gosto, morando onde me cabe e sendo tratada com o respeito que sempre mereci, descobri o sabor mais raro de todos. O sabor de existir com dignidade.